Olá, que alegria estarmos mais uma vez juntos agora num novo programa aqui na TV Novo Tempo. O nosso encontro será aos domingos, às 1h30 da tarde e em outros horários alternativos que estão aparecendo aí no seu vídeo. Pelas redes sociais, você vai acompanhar mais detalhes do programa e dos assuntos que discutiremos aqui. Então não perca a conexão com a gente. O Concerto de Ideias será produzido e gravado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus de Engenheiro Coelho, o NASP, e contará com a dedicação de alunos dos cursos de jornalismo, rádio e TV e publicidade e propaganda, e a participação de professores do campus. E você será sempre o nosso convidado especial. E hoje, para nos ajudar a entender um assunto que povoa o imaginário de adolescentes e jovens, veja quem está participando com a gente. Obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos. O Brasil está entre os países com os menores índices de leitura do mundo. Mas o curioso é que por aqui alguns livros acabam se tornando fenômenos de vendas e de repercussão entre os adolescentes e jovens. Nossa equipe elaborou uma reportagem sobre este tema para a gente poder discutir. Ler pode ser uma grande aventura. Visitar lugares distantes, conhecer personagens inusitados, participar de histórias, mistérios. A leitura tem o poder de envolver o leitor. É quando ele está sozinho e a solidão se transforma em companhia. Só que essa prática não é muito apreciada no Brasil, segundo mostram alguns estudos. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto ProLivro revela que, em média, o brasileiro lê 4,7 livros por ano. A pesquisa também constatou que a leitura cresce à medida em que o grau de formação aumenta. Pessoas com formação superior leem 8,3 livros por ano, enquanto os que só têm o ensino fundamental leem 3,7 livros no mesmo período de tempo. A Bíblia tem sido o livro mais lido no Brasil, seguido por romances, livros didáticos, livros religiosos, contos e livros infantis. As mulheres leem mais do que os homens. Enquanto 53% delas são leitoras, este índice entre os homens é de 43%. O estímulo e o acesso aos livros seria uma alternativa para incentivar o aumento da leitura. De acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, é recomendado que haja uma livraria para cada 10 mil pessoas. No Brasil, temos 2.700 livrarias, uma para cada 70 mil habitantes. Nos Estados Unidos, há uma livraria para cada 15 mil habitantes. Na Argentina, uma para 50 mil e no México existe uma livraria para cada 170 mil habitantes. Estima-se que a trilogia do Senhor dos Anéis tenha vendido entre 150 e 170 milhões de cópias. Mas o que pode explicar tamanha repercussão dessas obras? Será que quando o assunto é literatura, existe moda ou modismo? Até que ponto os livros influenciam na formação dos adolescentes? Ao longo do programa a gente vai tentar responder a essas questões. A gente sabe que a leitura é um hábito, e um hábito que deve ser cultivado na infância. Mas se de repente não foi, professor Milton, a gente pode conquistar aí leitores na fase juvenil ou adulta? Eu acredito que sim, Betina. O Rubem Alves, ele diz que aprender a ler é como aprender a tocar piano. A gente aprende a tocar piano ouvindo. Sim. Se os pais se interessarem pela educação dos filhos e lhes der a oportunidade de ler, sem dúvida alguma, eles vão adquirir essa habilidade de leitura mesmo depois de passarem da sua infância mais tenra. O Einstein, por exemplo, dizia que se você quer que seus filhos sejam inteligentes, leia para eles. Agora, se você quiser que eles sejam muito inteligentes, leia muito para eles. A gente pode perceber uma relação pai-filho, mãe e filha aí, Daniele, também, né? Essa questão do exemplo, das prioridades que a gente estabelece para os filhos. E a criança aprende por imitação. Então, fazer esse momento da leitura algo prazeroso, de repente com vozes, quando a criança é pequenininha, um livro adequado para a idade, visitas a uma biblioteca, quem sabe até mesmo um sebo, porque você pode estar trocando o livro antigo por outro, é muito importante. E esse pai, quanto mais ele puder ler para si mesmo, o filho vai estar observando. Às vezes o pai fala, lê, filho, mas ele mesmo não pega uma revista e olha lá. Aquela história, então, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não funciona quando o assunto é leitura. Não, a gente estimula pelo exemplo.
Inclusive, pelo critério do que tipo de livro a gente escolhe, você está ensinando o seu filho a escolher um livro para a idade dele. Leia junto para saber que tipo de história é essa. Né? Quando a criança já começa a ler sozinha, às vezes o título você fala, nossa, esse livro não é adequado. De repente, você vai ver o conteúdo, nossa, é interessante, o autor é bacana, ou vice-versa. Então, é sempre bom estar acompanhando e dando exemplo. E o livro, ele, de uma certa forma, ele influencia mesmo na formação dos jovens, dos adultos, professor Milton? Tem esse poder, a leitura, de influenciar na formação ou não? Olha, eu acho que a gente lê porque a gente quer saber que a gente não está sozinho. Tá certo? A gente lê porque a gente tem, assim, anseios, anelos, a gente quer saber o que acontece na vida das outras pessoas, como é que as pessoas reagem diante das situações mais diversas. Então, eu acho que, em certo nível, eu acho que há uma influência da leitura no desenvolvimento da personalidade, nas atitudes, às vezes a tendência de imitar um personagem que eu apreciei numa determinada leitura. Mas isso é apenas, assim, muito superficialmente. Eu acho que se uma pessoa ela não tem nenhum desvio psicológico, se não tem nenhum problema, ela sabe muito bem separar a realidade da fantasia. Os jovens, especialmente, sabem isso. Eles são muito críticos a esse ponto, né? Eles conseguem identificar. Eles são. Eu acredito que muitas vezes há uma preocupação excessiva com isso, mas os jovens sabem estabelecer bem essa diferença. A gente não está dizendo com isso que a leitura pode ser sempre sem supervisão. Como foi dito aqui, não é muito bom que o pai acompanhe essa leitura. Mas a gente não deve se preocupar excessivamente com isso, porque há uma diferença muito clara entre o que é fantasia e o que é realidade. Isso mesmo na cabeça do leitor. Isso a gente fala a respeito da formação das pessoas, né? A formação de cada indivíduo. Mas e com relação ao comportamento, Daniele, você acredita que o tipo de livro que eu leio, ou que o meu filho está lendo, a minha filha está lendo, o tipo de livro vai influenciar no comportamento deles de maneira direta, indireta, ou isso também não existe? Qualquer informação que você receba, seja por livro, pela televisão, por um filme, você vai ter conteúdos tanto de informação, que eu posso aprender uma língua, aprender como vive tal povo. Quando eu estou lendo um livro, eu também me identifico com o sentimento daquele personagem. Então, muitas vezes pode ser até curativo. Sim. Eu estou com uma angústia e vejo a história de alguém que sofreu com aquilo, fez aquilo outro, eu me identifico. Promove a reflexão, e você pensa, nossa, que bom se fosse assim, ou se não, a indignação, por que não? A poesia, que de repente acalenta. Então, é muito importante a leitura. É claro, eu gostei muito que você disse, alguém que de repente tem problema psiquiátrico ou não, né? Algumas pessoas que já têm uma certa dificuldade com as emoções, ou estão um pouquinho ali fora da linha, podem pegar uma história isolada e ter um comportamento inadequado. No livro ele fez isso, então eu vou sair por aí e vou bater em todo mundo. Mas, no geral, isso não acontece. No geral, uma pessoa equilibrada conseguiria, como ele identificar disse, a diferença, o que é fantasia e o que é realidade, né? Exatamente. Eu acho que a leitura e a literatura, de modo geral, elas nos dão uma possibilidade de viver vicariamente. Ou seja, eu não tenho que passar pela experiência, por exemplo, de me tornar uma mãe solteira, né, no caso de uma menina. Ela pode ler a história de uma pessoa que passou por essa experiência e entender todas as implicações disso. Então, a gente acaba lidando com algumas questões que fazem parte da nossa vida e que, quando essas questões aparecem diante de nós, muitas vezes nós não temos, assim, a clareza de mente para poder resolver essas questões. Então, a gente fala de morte, a gente fala de estupro. A literatura, ela trata dessas questões, uma doença terminal que vai afetar a vida de uma família inteira. Então, você lida com isso vicariamente. Você se coloca no lugar desses personagens e é claro que isso vai ter um efeito positivo na sua vida. Porque agora, se você tiver que se deparar com circunstâncias semelhantes, você não estará vivendo isso pela primeira vez. Porque naquele momento da leitura você teve a oportunidade de lidar com esses sentimentos e com essas ideias. Ok, eu já tenho uma referência, né? Então. Eu só tomo uma atenção, às vezes a gente ouve uma expressão assim, o importante é ler. Isso só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você não sabe qual que é o autor, que tipo de tema. Por exemplo, se você é vegano, né? Todo natureba, vegetariano. De repente, ficar horas e horas num livro que fala sobre como vai fazer o corte da carne, não sei se vai ser um tempo bem empregado, né? Tempo é finito. Então, é muito importante você saber escolher um tema que realmente vai ser proveitoso para você. É claro que também pode ser só para relaxar. Muitas vezes você quer um livro para descontrair um pouquinho um universo que não é do seu dia a dia, mas ser bem atento ali do que realmente vai te
encher teu coração ali de coisas boas e te inspirar. Vai te acrescentar Vai de te uma certa acrescentar. forma, O tempo é finito. Uhum. Então, eu brinco que tem literatura Candy Crush. Sabe Candy Crush? Aquele joguinho que você fica... celular. Que não leva nada. Você fica, ai, mas que gostoso. Você fica ali no que não leva E nada. não sai daquilo nunca, né? Então, existem formas de você relaxar através da leitura, mas talvez com algo positivo, que faça você refletir, que acalente a sua dor, ou que te inspire com histórias de alguém. Pode A ser Daniele mais falando útil. isso me lembra que a leitura, a literatura tem várias finalidades, né, professor Milton? E é preciso estabelecer uma diferença bem nítida entre modalidades diferentes de literatura, porque quando eu comecei a falar aqui, eu estava imaginando mais que a gente está falando de literatura de fato, né? Sim, Não simplesmente livros de autoajuda ou livros técnicos, porque aí eles já se encaixariam Uma num outra departamento categoria. completamente diferente. Mas se nós estamos falando de literatura universal, de literatura que realmente é produzida por escritores que, por exemplo, têm por foco a ficção literária, então eu acho que nesse sentido a leitura ela vai ser sempre produtiva. Eu tenho muita dificuldade de entender como é que uma leitura nesse nível possa trazer algum dano para o leitor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre a dificuldade que o professor Milton tem em entender se algum livro faz mal ou não. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria saber de vocês qual é o livro que mais marcou. Tem assim algum livro que vocês leram, ou na infância, na juventude, ou agora mesmo na fase adulta, que de alguma forma marcou e vocês carregam esse livro como se fosse um livro de cabeceira? Tem, professor Milton? Os Meninos da Rua Paulo. Eu mencionaria Grande Sertão Veredas, inclusive a minha tese de mestrado, do primeiro mestrado que eu fiz foi sobre Guimarães Rosa, então Grande Sertão Veredas é um livro muito bom. E O Apanhador no Campo de Centeio, eu acho que talvez se eu tivesse que nomear os 3 livros que mais me impactaram e que mais me fizeram desejar ler mais e crescer intelectualmente e viver a vida de forma adequada, eu colocaria esses 3 livros. Esses 3 livros, ok. Daniele, algum pra gente? Eu deixaria de sugestão um autor, inclusive você citou ele no começo, Rubem Alves, a gente perdeu ele recentemente. Acho fantástico, ele foi teólogo, filósofo, e é uma poesia gostosa que fala de coisas profundas da vida de um jeito muito simples. Aquece muito meu coração, acho muito gostoso o jeito brincalhão dele falar da vida. Então você pode procurar Rubem Alves, dar uma olhadinha que você vai gostar. É sempre uma boa dica, né? É uma dica boa. Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente volta para ampliar um pouquinho mais essa conversa e entender qual é essa questão que incomoda o professor Milton a respeito dos livros. Será que posso ler esse? Será que não posso ler aquele? E como a ficção, de uma forma concreta e real, influencia no dia a dia dos nossos adolescentes. Então sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, falando diretamente da Biblioteca do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, UNASP, onde está montado aqui o cenário do nosso programa. O Concerto de Ideias pretende orquestrar uma verdadeira sinfonia de conceitos, discussões e reflexões de temas muito interessantes e que normalmente não são conversados aqui na TV. Pelas redes sociais você vai acompanhar mais detalhes do programa e dos assuntos que discutiremos aqui. Então, não perca a conexão com a gente, essa é a minha sugestão. E hoje aqui conosco no estúdio estão participando o professor Milton Torres, que é doutor em Letras Clássicas pela USP São Paulo e pós-doutor em Estudos Literários pela UFMG de Minas Gerais. Também está conosco Daniele Sneg, que é psicóloga clínica formada pela Unisa São Paulo e é palestrante motivacional. Tem uma experiência aí com jovens, com famílias, né, Daniele, de consultório, é isso, né? Eu acho que eu tenho um jeito um pouco informal de falar, os jovens costumam se identificar. Bastante, né? Bastante. Sobre a importância da leitura, uma pesquisa foi desenvolvida, um pouco do que a gente conversou aqui, você vai acompanhar agora o resultado de uma pesquisa que fala sobre esse trabalho. Professora Judene Silva, muito obrigada por estar aqui. A professora Judene, ela é doutora em psicologia e assessora pedagógica no ensino superior do UNASP Engenheiro Coelho. Professora Judene, qual foi então a temática do mestrado da professora? Olha, a temática do meu mestrado foi a importância da leitura para pais, escolares e professores, né? O que será que esses alunos, principalmente os alunos do 4º ano do ensino fundamental, eles percebiam com relação à importância da leitura?
né? E os pais também, levando em conta o desempenho dessas crianças na leitura nos indicadores nacionais, internacionais, né? Que mostra o Brasil num ranking em relação a outros países bem indesejáveis, né? Bem satisfatórios, né? Então, essa foi uma preocupação de verificar exatamente o que será que essas crianças pensam, será que é importante ler para eles? O que eles pensam sobre a leitura, né? E quais foram os achados da pesquisa? A maioria das crianças tinha consciência plena nas suas respostas de que era importante ler. Os pais também, entendeu? Todos declararam a importância de ler. Mas o que ficou diferente? A gente observou assim, que as crianças, apesar delas saberem que era muito importante saber ler, os indicadores de desempenho não eram satisfatórios para a maioria delas, deu 52% dessas crianças estavam, né, em níveis insatisfatórios para a leitura, de acordo com o teste que foi aplicado. E os pais, a maioria dos pais, eles indicaram a importância da leitura para as coisas do cotidiano. Por exemplo, não ter dificuldade na hora de pegar um ônibus, não ter dificuldade em preencher um cheque, saber ler um contrato. Então, eu estava muito mais ligada à importância, às próprias necessidades deles do cotidiano, né? E os professores, a grande maioria, eles apontaram já uma preocupação mais para a leitura, no sentido de crescimento pessoal, no sentido de conhecer, né? De buscar novos conhecimentos, né? De lá para cá, professora, o que mudou? Olha, na verdade, nos indicadores que mostram o desempenho da leitura dos nossos estudantes, não mudou nada, né? Inclusive, tem alguns dados até que são mais insatisfatórios ainda, né? Eu vou dar aqui um exemplo de alguns dados. Então, o Brasil hoje está, nos indicadores de leitura, está abaixo do Uruguai, do Chile, da Tailândia, da Romênia. Então, essa é a situação do Brasil hoje nos indicadores do PISA. As pesquisas indicam para a gente, do INAF, os últimos dados, que a cada 4 brasileiros, um apenas tem o domínio pleno das habilidades da leitura. Isso quer dizer que um apenas consegue ler, interpretar, compreender, fazer relações, né? E nos cálculos e na ciência não é diferente. O Brasil avançou um pouco na questão da matemática, mas ainda continua com uns níveis indesejáveis. Professora Judene, muito obrigada por estar aqui conosco. O prazer foi meu. Existe aí um universo muito amplo de assuntos, de aspectos a serem abordados a respeito da leitura, da literatura, da formação do leitor e como isso pode influenciar no dia a dia das pessoas. Mas a gente vai entrar especificamente agora na questão dos livros de ficção. Eu queria que o professor Milton nos auxiliasse a entender os níveis diferentes de ficção que existem, né? Quais são eles, professor? Olha, Betina, sem dúvida alguma existem níveis diferentes. A ficção nos impacta de forma diferente. Não podemos dizer que não há nenhum impacto na nossa vida. O próprio Shakespeare, na obra Hamlet, há um trechinho ali que ele se deixa impressionar pela forma como ficção afeta a vida das pessoas. Ele fala que algumas pessoas empalidecem, outras vão às lágrimas, outras ficam com o coração palpitante, simplesmente porque estão sendo afetados por aquela ficção com a qual se deparam. Mas há 3 tipos diferentes de ficção. Nós temos, por exemplo, a ficção não realista, que é aquela tipo Harry Potter, O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, em que é um mundo de fantasia, as coisas não obedecem às leis naturais, existe mágica, existem intervenções sobrenaturais. Os resultados também são inesperados. Os resultados são inesperados, não seguem uma lógica linear. Então, nós temos, depois disso, a ficção realista, que o bom exemplo talvez seja Dom Casmurro, né? Uma obra em que as coisas são mais ou menos previsíveis, no sentido de que não acontece nenhum evento inesperado sobrenaturalmente, não há atuação da mágica, nem nada parecido. E, finalmente, existe a semificção, que é aquela obra que se baseia num fato que realmente aconteceu na vida real. Ele é romanceado um pouco, alguma coisa pode mudar ali para que a trama seja mais interessante, mas não é totalmente uma ficção. Ok. E como, Daniele, que a gente pode perceber que esses estilos de ficção, esses níveis de ficção, eles acabam afetando o dia a dia do adolescente? A gente pode falar que isso acontece de fato? A gente já comentou por alto, mas eu queria entrar especificamente nesse ponto agora. Afetando no dia a dia no dele? No comportamento, nas pelo relações. vídeo a gente viu alguns livros que os adolescentes estão consumindo muito, né? Sim. O Harry Potter, Eclipse... Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis e tudo mais.
O que me faz pensar é sempre aquela pergunta, né, o segredo, será que a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Até que ponto que esse livro está mudando o comportamento dos jovens, ou de alguma forma esse jovem está com algum anseio que ele acha nesse livro? Porque de tempos em tempos tem um livro que faz sucesso, né? Ou algum movimento dos adolescentes faz parte do adolescente. Então tivemos os hippies, Elvis Presley, quando ele surgiu, todo mundo, oh, meu Deus, que coisa diferente, né? E hoje a gente acha tão até ingênuo, né, o jeito do Elvis Presley. E agora esse movimento desse tipo de livro. Me faz pensar, por exemplo, o Harry Potter. Embora a gente foque muito o comportamento, principalmente as religiões, né, da parte talvez sombria, de coisa de bruxaria que o filme apresenta, ele mostra a história de um menino que não tem o pai e a mãe, foi morar com os tios que abandonam esse menino, que ele é deixado de lado, eles rasgam as cartas que a coruja manda para ele, que era o jeito de se comunicar com o mundo exterior. Né? Então, será que esse jovem não está se sentindo também abandonado, sem essa família por perto, sem essa comunicação? Isso não chama atenção? Seria uma lacuna, digamos assim, que essa literatura, de uma certa forma, vem preencher na vida desse jovem, desse adolescente? De alguma forma, para ter essa aderência, esse jovem tem que se identificar com os personagens. Lá é um mundo de magia, mas é muito semelhante também ao dia a dia, porque tem uma escola. Na escola tem a hierarquia, conforme o chapéu, os ricos tinham um tipo de situação ou não, o bullying que tinha na escola, ou até mesmo quando ele fica de bochechinhas vermelhas, quando vê a mocinha, então a parte das adolescentes que começa a ter esse interesse pelo sexo oposto. Então tem toda essa identificação. Então, eu não sei até que ponto que o livro pode influenciar esse jovem, ou de repente ele vê ali, ele se projeta naquele livro e fica emocionado, sente desamparado e de repente, nossa, o que é esse personagem? Sem contar que a saga do herói que não tem erro, né, para vender. Né? Sim, faz sucesso, né? Guerra das Estrelas, o Luke Skywalker foi o antigo Frodo, né? Que o primeiro ele é a história comum, depois ele se vê como herói, tem um mestre que guia e a guerra final com o vilão. Ok, mas olhando por esse ângulo que a Daniele coloca pra gente, dá a impressão que assim, ó, tudo é permitido, eu posso ler qualquer coisa então. De uma certa forma eu vou encontrar uma identificação com o personagem do livro, eu vou ter a companhia desse personagem, eu vou estar inserido nesse contexto, então eu posso ler qualquer coisa, isso não vai me afetar de uma maneira negativa ou positiva, professor Milton? Olha, a gente tem que respeitar as faixas etárias, não é? Uma coisa muito importante, saber se a criança ou adolescente está no nível de maturidade para poder ler aquela obra. Existe uma educadora americana que dá muitos conselhos assim muito sérios a respeito do impacto da literatura na vida das pessoas, o nome dela é Ellen White, e ela faz muitas advertências com respeito à questão da ficção. Mas a gente tem que entender que mesmo na época dela, que é uma educadora do século XIX, a ficção não era exatamente a mesma coisa que existe hoje. Naquela época havia um predomínio dos livros de faroeste, especialmente livros que falavam sobre a dizimação dos índios pelos colonizadores americanos. Então, ela realmente fazia muitas restrições ao uso da literatura, até mesmo em escolas cristãs. Então Ellen White orientava não ler livros de ficção. Livros de ficção contexto que eram pertencentes ao gênero com o qual ela estava acostumado. Ela não estava falando, por exemplo, da grande literatura, da literatura produzida por autores com uma intimidade com a vida e uma intimidade com o ato de escrever tão grande quanto hoje nós observamos em vários outros. Mesmo porque na época dela, em pouquíssimas universidades americanas, havia cursos de literatura norte-americana ou literatura inglesa. Então isso não havia sido destilado ainda. Então o que ela repudia essa literatura sensacionalista, que mexe com sentimentos, cujo objetivo exclusivo é vender livros. Então ela realmente faz muitas objeções a isso. O movimento que está muito forte hoje nos Estados Unidos é o da Seclet, que é a literatura que fala sobre doenças. Então nós temos, por exemplo, o caso de A Walk to Remember, nós temos o exemplo de Never Let Me Go, que são obras que venderam muito e depois, inclusive, se tornaram filmes, justamente porque tem essa capacidade de levar o adolescente a refletir sobre a possibilidade da morte, especialmente a morte tão triste e tão inesperada e tão injusta de um adolescente que está em fase terminal de vida. Que dica vocês poderiam deixar, professor Milton pode começar dando essa dica, para quem está nos acompanhando, que tipo de livro escolher e como isso vai impactar a vida de quem está nos acompanhando? O nosso problema hoje em dia é a falta de fome. A gente tem a faca e o queijo.
Isso é... Falta vontade. Falta vontade. Isso é o dizer de Adélia Prado, que é uma poetisa mineira, e ela pede a Deus na sua oração, dizendo, Senhor, dá-me fome, o que eu preciso é de fome. E eu sou produto da leitura a minha vida inteira. Eu sempre tive esse fascínio pelo livro, eu sou apaixonado pela leitura. Essas obras que eu recomendei, como Apanhador no Campo de Centeio, talvez uma pessoa mais moralista pudesse se deparar com ela e dizer assim, não é a leitura para mim, mas para mim ela contribuiu muito. Ela me fez questionar coisas na minha vida e me ajudou na minha formação, me ajudou em tudo. Então, o que eu desejo para os pais que nos assistem, para os telespectadores, é que experimentem pegar a faca e o queijo que vocês têm na mão e experimentem ter essa fome, porque isso vai ser muito produtivo. Ok. Daniele, para essa garotada toda que você comentou agora aqui, que vive nesse universo que a gente acabou de falar, que dica você poderia deixar com relação à leitura? Consumo consciente, assim como na comida, faca e queijo. Tem gluten free, lac free, não sei o quê. Tem que saber o que eu quero ler, o que eu gosto. Espera aí. Isso aqui realmente eu vou relaxar nisso, mas os valores são muito, muito, muito diferentes do que eu vivo no dia a dia. Será que vai contribuir comigo ou não? Sem medo, com calma, mas reforce seus valores em casa. O que você acredita, quem você é, porque daí você consegue fazer essa dança com mais segurança. A gente tem que aprender a consumir com consciência. Eu vejo um filme e falo, nossa, isso aqui eu aprendi disso. Nossa, isso aqui não é muito por aí. Mas, nossa, tem pessoas que veem essa mesma estrutura de uma forma diferente. Então, reflita, converse com seu pai, com seus professores. Nossa, eu li tal livro, eu achei isso. Né? Que a gente falou agora do vampiro, de repente você fala, nossa, Dani, vi de uma outra forma essa analogia. É gostoso esse bate-papo. Então, tem esse bate-papo, essa reflexão consciente do livro, que vai ser mais gostoso. Uma leitura consciente, Posso né? fazer uma reação rápida ao que ela disse? Ok. É que o meu conselho se deve especialmente ao fato de que eu acredito que nós estamos vivendo numa fase anoréxica de leitura. Olha, eu gostei disso. O problema todo é que ninguém está lendo mais. É por isso que o Brasil está nessa situação. Então, no Brasil, se tiver uma criança, um jovem querendo ler revista em quadrinho, eu estou do lado dele. Ok. Anorexia literária. Anorexia literária. Ok, muito obrigada pela participação e obrigada a você também que tem nos acompanhado. A gente volta na próxima semana com um outro tema e, é claro, eu te espero aqui.